Passo em seguida a palavra ao senhor Pedro Saliba, que é coordenador de projetos da Associação Data Privacy Brasil de pesquisa. Com a palavra, Pedro. Obrigado pela presença. Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Pedro Saliba, eu sou coordenador de projetos na Data Privacy Brasil. Eu agradeço o convite de participar dessa audiência pública da Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal, em especial ao senador Flávio Arns, pelo generoso convite à Data Privacy Brasil. Saúdo também os e as colegas pelo debate democrático e qualificado sobre um tema fundamental para o fomento a políticas públicas e educacionais de qualidade no nosso país. A Data Privacy Brasil é uma organização que nasce da união entre uma escola e a associação civil em prol da promoção da cultura de proteção de dados e direitos digitais no Brasil e no mundo. A gente tem uma equipe multidisciplinar que realizamos formações, eventos, certificações e pesquisas de interesse público para a promoção de direitos em uma sociedade datificada. Desde 2020, nós atuamos com pesquisas na área de transparência pública e proteção de dados pessoais, analisando como novas ferramentas e inovação afetam a atuação do poder público e seu controle social. Nós atuamos em diversas audiências públicas sobre lei LGPD, além também de divulgação de dados pessoais de candidatos e candidatas eleitorais pela plataforma Divulga Candicontas. São alguns exemplos dos nossos trabalhos nessa interseção entre proteção de dados e transparência pública. O objetivo da presente audiência, né, como já outros colegas falaram, é essa retirada de bases históricas de microdados do Censo Escolar e Enem pelo INEP a partir de fevereiro de 2022. Essa decisão foi tomada com a justificativa de adequar as bases de dados à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e desencadeou reações do campo de acesso à informação e da educação. O principal argumento gira em torno da possibilidade de reidentificação de indivíduos a partir do cruzamento desses microdados, especialmente de crianças e adolescentes. E aí eu cito também o relatório técnico criado pelo Laboratório Inscript da UFMG, que foi o objeto dessa decisão, né, um dos principais. Não vou me ater muito à cronologia, né, do caso, acho que muitas pessoas já falaram sobre isso, mas eu queria pontuar que a quantidade de atores mobilizados quando os microdados foram retirados demonstra o interesse público predominante e a importância desses dados educacionais para a ciência, para o controle social de políticas públicas e mesmo atividades empresariais. Foram muitas reportagens, uma ação civil pública movida pelo MPF, projeto de lei número 454 de 2022 na Câmara dos Deputados, além de notas técnicas da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e CGU, a Controladoria Geral da União. Desculpa, eu estou um pouquinho gripado. Primeiramente, é importante a gente destacar que sempre o melhor interesse de crianças e adolescentes é a nossa preocupação, né? Sendo necessária a divulgação de dados estatísticos em um ambiente seguro, evitando que as suas informações sejam utilizadas de forma danosa e ilícita, como, por exemplo, para a segregação profissional, para identificar as notas de um ou outro estudante, enfim, e pode trazer consequências em suas vidas. Mas é fundamental a gente dizer que nenhuma técnica reduz a zero a probabilidade de reidentificação, exceto a retirada completa de todas as bases de dados. E essa não é uma. A gente não pode tomar isso como a solução. A tarefa aqui é equilibrar os direitos fundamentais de receber de órgãos públicos informações de interesse particular e geral e também a proteção de dados pessoais que está disposta no artigo 5º da Constituição. E a sua resposta ela está em uma interpretação sistemática da LGPD e de toda a constelação normativa que fala sobre dados pessoais no Brasil, considerando também os seus princípios e fundamentos, como a própria liberdade de expressão, de informação e de comunicação, que é uma coisa que a gente pauta muito, assim. A LGPD ela não fala só de privacidade, ela também tem outros fundamentos, ela também tem outros princípios a partir disso. E eu destaco ainda que, apesar da repercussão da retirada dos microdados, o INEP não atuou de forma impulsiva ou infundada. Antes mesmo da aprovação da LGPD, o órgão já havia regulado o acesso a dados protegidos e o órgão se movimentou internamente para a adequação da LGPD quando da sua vigência. Foi instituída uma força-tarefa para diagnosticar os impactos da lei sobre o trabalho do INEP, contando com representantes de cada diretoria, além da procuradoria junto ao Instituto.
A Diretoria de Estatísticas Educacionais e a Diretoria de Avaliação de Educação Básica emitiram notas técnicas a respeito, e após o parecer da Procuradoria junto ao órgão, foi cumprida a recomendação de suspender esses dados até que fosse apresentada uma solução técnica. E ressalta-se ainda que a confidencialidade dos dados pessoais não advém somente da vigência da LGPD, sendo uma preocupação anterior do órgão por ser um pressuposto ético-metodológico para pesquisas estatísticas, portanto, uma temática recorrente no dia a dia do Instituto. No entanto, a falta de diálogo com a comunidade interessada no tratamento desses dados culminou nesse caso emblemático por proteção de dados e transparência no Brasil. A descontinuidade das bases históricas prejudicou centros de pesquisa, empresas, jornalistas e a própria gestão pública. A abertura dos dados traz benefícios diversos, como avaliação de impacto, de desigualdades na educação, formulação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas no Brasil, realização de modelos estatísticos para a educação, avaliação de eficiência e eficácia do investimento social e privado para a inteligência de negócios, enfim, só alguns exemplos, né? E aí, como a Fernanda tinha comentado, junto ao Open Knowledge Brasil, a gente organizou um workshop multissetorial para debater o caso e dar início a uma proposta de metodologia que possa balizar a avaliação da publicação de microdados, não só do INEP, mas também de outras políticas públicas, sem perder de vista o direito à privacidade e à proteção de dados. Os resultados estão disponíveis no relatório que está no site da nossa organização, Data Privacy Brasil, ou então da Open Knowledge Brasil, que a Fernanda apontou aqui, e lá traz mais detalhes sobre essas identificação de riscos e benefícios, além de controles técnicos e administrativos para operar essas informações. E trazendo um pouco do ponto de vista da proteção de dados, a LGPD ela traz o relatório de impacto como principal instrumento para a garantia de direitos fundamentais de titulares de dados, sendo essencial a publicização desse relatório pelos órgãos públicos. Essa foi a recomendação da NPD, que eu imagino que, representado pelo Lucas Borges, vai trazer um pouco mais dessa perspectiva, mas eu trago aqui também que essa é uma principal chave, porque episódios como esse não vão só acontecer no caso do INEP, assim, o tratamento de dados pelo poder público, ele, ele é muito complexo e ele lida muito com essa questão da publicização dessas informações, de dados também estatísticos, e outros órgãos da administração pública vão poder usar esse relatório como referência. Então, por isso que é muito importante torná-lo público. Além disso, eu destaco que o contato com a autoridade, né, a NPD, é essencial, especialmente por haver temas que ainda não estão inteiramente regulamentados com a própria anonimização. Além disso, o diálogo democrático deve ser encarado como parte fundante de qualquer decisão administrativa, inclusive com revisões periódicas das políticas de privacidade e dessas medidas de transparência, tendo em vista os novos desafios e ferramentas com a própria inteligência artificial e a possibilidade de mineração de dados, enfim, questões que vão surgir daqui para frente, e é por isso que é importante você estar sempre revisando essas políticas. Eu finalizo mostrando que o caso do INEP, ele precisa ser visto com atenção, não para apontar erros, não para a gente dizer quem estava certo ou quem estava errado, mas especialmente para a gente pensar as propostas daqui para frente. Os seus reflexos, eles serão sentidos por diversos órgãos públicos, e nessa audiência, nessa conversa que a gente está tendo, a gente está vendo também que, principalmente a ciência e o jornalismo estão se prejudicando muito com essa tomada de decisão, e a gente precisa pensar que isso não se repita daqui para frente. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado. Muito bom. Pedro Saliba, que é coordenador de projetos da Associação Data Privacy Brasil de pesquisa. Quero só usar uma palavra que você utilizou no início também. Todas as exposições estão sendo, e a sua inclusive, muito qualificadas, né? Eu acho que é um grupo de pessoas aqui presentes e tantos e tantas que nos acompanham pelos meios de comunicação de alta competência, né, sensibilidade e preocupação, né, entre a questão da privacidade, por um lado, mas a questão de acesso a dados também, que permitam, né, a utilização nos desafios, né, que o país enfrenta.